Opa, vamos revisar um pouco mais sobre sistema respiratório humano? A aula de hoje é sobre trocas gasosas. Vem revisar biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando biologia, estudando conteúdo, resolvendo questões. Nessa aula de hoje, pessoal, nós teremos uma aula teórica. Continuando, tá, pessoal, nosso tópico de sistema respiratório humano. Na aula anterior, nós falamos para vocês sobre as partes do sistema respiratório humano. Agora, a gente vai falar sobre trocas gasosas. Eu recomendo a você, aluno, que assista também a nossa aula sobre movimentos respiratórios. É uma aula bastante importante também e faz parte desse conteúdo de sistema respiratório humano, tá bom? Vem pra cá, pessoal, vamos revisar um pouco, ó. Perceba, dentro do sistema respiratório humano, esse tópico que a gente vai revisar agora é o tópico de trocas gasosas. Lembre-se o seguinte, ó, as trocas gasosas nos seres vivos de uma forma em geral, tá, gente? Não é somente no ser humano, é seres vivos de uma forma em geral. Trocas gasosas nos seres vivos ocorrem por diferença de pressão por difusão. Aquela difusão que a gente estuda, tá, gente, no comecinho do conteúdo de citologia. Transporte através de membranas. Isso é uma difusão simples que vai acontecer aqui para as trocas gasosas, tá bom? Aí eu preciso que você, aluno, lembre disso aqui, ó. O gás em questão, aí a gente vai analisar, pode ser o CO2, pode ser o O2. O gás em questão, ele vai passar de onde ele vai apresentar uma pressão parcial maior para onde ele vai ter uma pressão parcial menor. Então sempre vai existir troca gasosa com essa ideia daqui, ó. Os gases passam sempre de onde a concentração desses gases é maior para onde a concentração desses gases é menor, tá joia? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Nesse exemplo eu estou mostrando, ó, como é que acontecem as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares. Lembre-se, ó, os alvéolos pulmonares são os locais de troca gasosa nos nossos pulmões. Um pulmão ele é constituído por milhares de alvéolos pulmonares, beleza? Então, aqui eu fiz um desenhozinho, ó, onde a gente tem um alvéolo pulmonar, que é o local onde o ar que a gente inspira deve chegar. E aqui logo abaixo a gente tem no esqueminha, em vermelho aqui, o capilar pulmonar. Perceba o seguinte, ó, o ar que a gente inspira, ele deve ter alta pressão de O2 e baixa pressão de CO2. Então, quando a gente inspira, esse ar que entra no pulmão da gente, ele tem que ter alta pressão de O2 e baixa pressão de CO2, tá? Gente, lembra o seguinte, ó, o sangue que chega ao nosso pulmão via pequena circulação, lembra que a gente fala de circulação pulmonar? O sangue que chega ao nosso pulmão vindo do coração é um sangue venoso. Esse sangue venoso, eu preciso que você lembre que ele é rico em CO2 e pobre em oxigênio. Então ele tem alta pressão de CO2 e baixa pressão de O2. Aí, pessoal, o ar que a gente inspira vai ter o contrário, ó. Ele vai ter alta pressão de O2 e baixa pressão de CO2. Como eu falei para vocês agora há pouco, o O2 ele passa de onde a pressão é maior, que é dentro do alvéolo pulmonar, para onde a pressão é menor, que é no sangue venoso. Então o O2 passa do alvéolo para o capilar pulmonar. E o CO2, ó, passa de onde a pressão dele é maior, que é dentro do capilar pulmonar, no sangue venoso, para onde a pressão dele é menor, que é dentro do alvéolo pulmonar. Olha o que é que vai acontecer, ó. O O2 passa do pulmão para o sangue e o CO2 passa do sangue para o pulmão, para o alvéolo pulmonar especificamente, tá? Gente, isso possibilita o que a gente costuma chamar de hematose. A hematose, tá, gente, seria a transformação do sangue venoso em sangue arterial. Então eu queria que você, aluno, lembrasse, ó, que o sangue que chega ao pulmão, pela pequena circulação, né, circulação pulmonar, ele chega a um sangue venoso. No capilar pulmonar ocorrem as trocas gasosas com os pulmões e esse sangue se transforma num sangue arterial.
é muito importante, tá, gente, que esse sangue que saia do pulmão da gente, ele seja rico em O2 e pobre em CO2. A gente chama esse sangue de sangue arterial. Olha, para as trocas gasosas acontecerem, tá, gente, o gás oxigênio, o gás CO2 também, eles têm que ultrapassar duas camadas de células. As células do alvéolo pulmonar, do epitélio do alvéolo pulmonar, né? E as células do endotélio, que é o epitélio do vaso sanguíneo, do capilar sanguíneo especificamente. Então essa passagem por duas camadas de células acontece por difusão simples, tá? É super importante isso aqui, tá, gente? Que está acontecendo nos nossos pulmões, para que esse sangue oxigenado vá distribuir oxigênio para as outras células do nosso corpo, né, que precisam de oxigênio para fazer respiração. Eu queria que você, aluno, lembrasse também que, caso a questão esteja mostrando uma troca gasosa acontecendo num tecido corporal, da grande circulação, lembre-se que lá o oxigênio vai ser distribuído ao tecido e o CO2 vai ser captado do tecido, tá bom? Então, óbvio, sempre respeitando a passagem do O2 de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. E a passagem do CO2 de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão também. Tá joia? Só que nesse caso aí, eu preciso que você observe o esquema que a questão está trazendo para ver se a troca gasosa está acontecendo no pulmão ou se a troca gasosa está acontecendo num tecido da circulação sistêmica. Tá joia? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula teórica para vocês sobre trocas gasosas no sistema respiratório humano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilhe o nosso vídeo, ajuda a gente nesse projeto, né, divulgando um pouquinho o nosso canal, tá bom? Me sigam no Instagram, @Gianbrito. Lá a gente tem um monte de dica especial para vocês também, todas as semanas postando bastante coisa interessante para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.